No vídeo de hoje eu vou falar sobre Job Offer e Valid Job Offer. Qual é a diferença entre essas duas e o que isso pode te ajudar ou não no processo de imigração. Não sai daí. Oferecimento Express Entry Master, a ferramenta mais completa para você que deseja imigrar para o Canadá através do Express Entry System. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Karine Ana, eu sou consultora de imigração regulamentada e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para você assinar o canal, ativar as notificações e ao final, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like. É muito importante para que o YouTube continue distribuindo esse conteúdo para mais gente que precisa dessa informação. E se você tiver dúvida, deixa seu comentário aí que eu respondo todo mundo. Uma das perguntas que mais me fazem aqui pelas mídias sociais, seja Instagram, aqui no YouTube mesmo, é Job Offer, Valid Job Offer, Job Offer para processos provinciais. Qual é a diferença entre elas? E é muito comum as pessoas confundirem a questão de, por exemplo, processos provinciais que dependem do suporte do empregador. As pessoas acham que precisa ser um LMIA, quando na verdade não precisa. Então, começando aqui do começo, qual que é a diferença? Primeiramente, Job Offer. A oferta de trabalho, que é a Job Offer, ela é, como que a gente pode dizer aí no Brasil, aquele contrato de trabalho. Então, qualquer pessoa aqui no Canadá que vai começar a trabalhar para uma empresa, ela recebe de alguma forma ali uma oferta de trabalho. Então, essa oferta de trabalho é basicamente isso. Olha, a gente informa que você passou na entrevista, que se você aceitar o trabalho, as condições são essas, seu tempo de trabalho vai ser de tal hora a tal hora, você vai se reportar para tal pessoa, você vai ganhar tanto. Então, basicamente, é todas as condições daquele trabalho. Então, a pessoa que recebe uma oferta de trabalho aqui no Canadá, ela recebe esse documento, que é essa Job Offer, que é a convencional. Basicamente, você já tem uma permissão de trabalho, né? E falando mais para quem é residente temporário, não, obviamente, para cidadão canadense ou residente permanente, porque também recebe esse mesmo documento. E o seu empregador não precisou ter nenhum trabalho para te contratar, ele não precisou fazer nenhum processo específico para te contratar. Você já está apto a trabalhar no Canadá, então ele te oferece uma oferta de trabalho. Essa oferta de trabalho, se ela for full-time e permanente na maioria dos casos, ela vai já se enquadrar para um processo de imigração provincial. Então, os programas que têm streams para profissionais qualificados, como o WIMP Foreign Worker Stream, os processos do Atlantic Immigration Program, ou do Rural, agora que é o novo que vai sair, BCPMP, então todos esses programas, aí falando Manitoba também, enfim, todas as províncias que têm processos de profissionais qualificados, ou quase todas, mas tem só uma exceção que não, se você tem essa oferta de trabalho convencional, você vai precisar somente do suporte do empregador para o processo de imigração. O que é esse suporte? Basicamente um formulário que o empregador vai preencher. Então ele não tem toda aquela questão de custo, eles não têm que fazer a parte de recrutamento, por quê? Os programas provinciais, desta forma, que aceitam esse tipo de oferta de trabalho, já entende que se você tem uma permissão de trabalho para trabalhar no Canadá, a empresa está isenta de provar que ela teve questões de recrutamento. Então, é mais simples o processo, e mesmo que você não esteja no Canadá e você receber uma oferta de trabalho, isso vai te qualificar para o processo de imigração da província desde que o empregador te dê suporte. A única questão é que o empregador, ele vai ter um tempo a mais para te esperar, para você começar a trabalhar, e de alguma forma ele tem que demonstrar que ele teve ali um esforço de contratação, o que é diferente do LMIA. Às vezes é só apresentar ali os anúncios que foram feitos da vaga por um determinado período, e esse período, né, essas regrinhas podem mudar de província para província. Então, basicamente, ter uma oferta de trabalho não precisa ser LMIA, vai ser válida sim para processos de imigração da província, desde que o empregador te dê o suporte, que é preencher o formulário que a província exige. Esse formulário, gente, na maioria dos casos, ele é bem simples. Mas tem, obviamente, que ter uma negociação ali com o empregador. O que muda é que se você já estiver no Canadá, você já começa a trabalhar para o seu empregador, né? E aí, mais fácil até negociar isso com ele. Se você estiver fora do Canadá, tem aquela questão dele poder te dar o suporte no processo de imigração. E aí, ele vai ter um tempinho a mais para te esperar e tudo mais. Enfatizando, por exemplo, os programas do Atlantic Immigration Program, tem um caminho bem mais facilitado para fazer essa oferta de trabalho e, no geral, o tempo de processamento são 2 meses. Eu já tive casos de até 15 dias para sair o endorsement da província e quando sai esse endorsement, isso falando do Atlantic Immigration, ou mesmo se a gente pensar nos processos provinciais, quando sai a nomeação, nesse momento a gente já tem ali a documentação necessária para solicitar o work permit do candidato. Aí a pessoa já pode vir para o Canadá ali através desse processo, baseado
na nomeação ou no endorsement, se for ali no Atlântico, para poder começar a trabalhar enquanto espera o processo continuar ali no federal. Então é um processo mais simplificado. Tudo bem, tem que ter negociação, né? A empresa precisa estar ciente, mas é bem mais fácil do que um LMIA. Então, no geral, se você está no Canadá ou se você está fora do Canadá, você conseguiu uma oferta de trabalho no qual o empregador vira para você e fala assim, não vou fazer um LMIA, mas ele está ali querendo sustentar a sua oferta de trabalho e te dar o suporte para o processo provincial, isso vai poder te dar um caminho para imigração. E isso é uma oferta de trabalho convencional. Agora, o que é a Valid Job Offer? A Valid Job Offer nada mais é do que o LMIA ou, né, os programas de LMIA Exempt. E o LMIA chama Labor Market Impact Assessment. É um processo que ele não te leva à imigração no primeiro momento. No primeiro caso que eu falei aqui, se você tem o suporte do empregador para um processo de imigração, a gente vai entrar com o processo de imigração primeiro e depois que você for nomeado ou endossado, dependendo de qual for o fluxo, a gente pede o seu work permit após a nomeação. Então você já está num processo de imigração desde o início. Já quando a gente fala de Valid Job Offer, de LMIA, o empregador está fazendo um processo para que você tenha a permissão de trabalho aqui no Canadá. Nesse primeiro momento, nada a ver com imigração. Óbvio que isso pode te ajudar de outras formas depois, mas a gente vai pedir a permissão, a autorização do Ministério do Trabalho aqui do Canadá para que o empregador possa te contratar e a gente, com isso, com esse documento, que é o LMIA positivo, a gente solicitar a sua permissão de trabalho. Então, você vai vir para cá no primeiro momento para ter uma residência temporária, uma permissão de trabalho por 2 anos, 1 ano, 3 anos, que seja, dependendo ali do fluxo. E nesse meio tempo, você vai ter que dar um jeito de imigrar, seja através do Express Entry, seja através ali de um programa provincial. Lembrando que se você está aqui com LMIA, isso também vai te ajudar no processo provincial. Mais uma vez, se o empregador já te deu um suporte para um LMIA, para ele te dar um suporte para o processo de imigração, mais fácil ainda, o mais difícil ele já fez. Então essa basicamente é a diferença, e muita gente se confunde. Às vezes as pessoas falam assim, processo de imigração X, da província X, precisa de uma oferta de trabalho. Ah, precisa de um LMIA. Todo mundo acha automaticamente que precisa de um LMIA, quando não. Se o empregador estiver disposto a te dar o suporte no processo para um programa provincial, aí sim, não precisa de um LMIA, a gente consegue seguir ali o processo já direto com o suporte já para o processo de imigração. Então é mais fácil para o empregador. A questão é que alguns programas de imigração, se você já está trabalhando no Canadá, na província, isso é melhor em termos de pontuação. Então, por exemplo, se a gente pegar o OIMP Foreign Worker Stream, que é extremamente concorrido, a pessoa, por já estar no Canadá, ela ganha pontos a mais, e por estar trabalhando 6 meses, ela ganha pontos a mais. Isso faz toda a diferença para você ser selecionado. Se a gente for falar de BC também, se você já está trabalhando pro empregador, ganha-se mais pontos no processo. Então, como a gente tem províncias extremamente concorridas, não é o melhor caminho, né? Mesmo que você esteja fora do Canadá, conseguir uma oferta de trabalho dessa forma, onde o empregador não vai fazer um LMIA, acaba não sendo uma boa opção, porque talvez você não consiga ter a pontuação suficiente para o processo de imigração da província, esse PMP ou o OIMP de Ontário. Agora, se você está em províncias menos concorridas, se a gente falar Manitoba, Saskatchewan, as províncias do Atlântico no geral, seja via direto ao processo da província ou do Atlantic Immigration Program, o Novo Rural, que está aí em vias de acontecer, o Francophone Mobility, tudo isso, se você tem o suporte do empregador sem ser um LMIA, isso já facilita muito o processo. Hoje a gente tem uma província só que é mais chatinho essa questão do suporte do empregador pro processo provincial, que é Alberta. O processo de Alberta, a gente tem Tourism Hospitality, o Opportunity Stream, o novo de polícia, eu esqueci o nome, vou deixar escrito aqui para vocês. O novo que eles têm voltado ali para a área de segurança policial, todos esses precisam de LMIA. O suporte, nesse caso, tem que ser via LMIA, tá? O único que não exige LMIA é se você vai fazer via Express Entry, né? Então você já está trabalhando na província, e aí o Express Entry Stream, ele não exige que você tenha um LMIA. Ou é o LMIA, ou é para quem estudou na província, né? Esses 3 streams que eu falei, né? Especialmente o Opportunity Stream, que é o maior. Se você estudou lá, está no período de PGWP, aí você não precisa de LMIA, mas, por exemplo, não beneficia o cônjuge que está te acompanhando, né? Precisaria de um LMIA para o cônjuge. Então, assim, no geral, a grande maioria dos programas provinciais você não precisa de um LMIA, basta você ter a job offer convencional e o suporte do empregador ali para o processo de imigração. Então, essa é a grande diferença, e né, muita gente às vezes acaba pensando, poxa, mas eu vou desistir de um processo de procurar trabalho, sendo que o empregador não quer me fazer um LMIA, mas de repente negociando, se ele fizer o suporte para o processo da
da província, dependendo da província que você está, isso pode ser muito interessante para a gente já seguir pelo processo de imigração e você ter a oportunidade de migrar através do suporte do empregador. Então, eu espero que eu tenha esclarecido essa dúvida. Esse vídeo foi mais rapidinho, porque ele é mais pontual ali, né? Falando especialmente entre as diferenças de uma oferta de trabalho, uma job offer, ou uma valid job offer, que seria um LMA. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe com quem precisa dessa informação. E se você tiver dúvida, pode deixar aí no comentário que eu respondo todo mundo. Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.